O caso da suposta ameaça de Bolsonaro a um jornalista do Globo revela a hipocrisia da oposição antibolsonarista fanática. Os antibolsonaristas são mais fanáticos do que os adeptos de qualquer ideologia. Não passam um único dia sem tentar criar uma narrativa mentirosa para desgastar a imagem do presidente. Agora, estão acusando Bolsonaro de ter ameaçado um jornalista por causa de uma pergunta que ele fez sobre o Queiroz. Só que até o momento não publicaram nenhum vídeo que mostre o jornalista fazendo essa pergunta ao Bolsonaro. Só mostram a resposta do Bolsonaro ao jornalista. Isso é uma tática muito comum da militância de esquerda usada para difamar a polícia militar. É muito comum em manifestações de esquerda os manifestantes começarem a provocar os policiais e até agredir os policiais, até atirando paus e pedras. E quando os policiais reagem para conter aquela agressão, eles filmam apenas o momento em que os policiais estão batendo nos manifestantes, para criar no imaginário popular a ideia de que a polícia militar é truculenta, agressiva e agride manifestantes gratuitamente, o que nós sabemos que não é verdade. E nesse caso, do entrevero entre Bolsonaro e o jornalista, estão usando exatamente a mesma estratégia. Publicam apenas um vídeo que mostra o Bolsonaro respondendo, mas não mostram o jornalista fazendo a pergunta. Mas não importa qual foi a pergunta do jornalista ao Bolsonaro, o que importa mesmo é que não houve ali nenhuma ameaça por parte do presidente ao jornalista. Bolsonaro apenas diz que tem vontade de encher a cara do jornalista com uma porrada. E a vontade é algo que está no foro íntimo da pessoa. Em nenhum momento o Bolsonaro diz que realmente daria aquela porrada e nem dá a entender que o faria. Os antibolsonaristas discordam desse argumento e dizem que é passação de pano, mas esse é exatamente o mesmo argumento que eles usaram para defender o jornalista Hélio Schwartzman quando ele publicou um texto dizendo que desejava a morte de Bolsonaro. Afirmaram que era apenas um desejo, algo do foro íntimo do jornalista, e que o jornalista em nenhum momento deu a entender que faria algo para que Bolsonaro morresse, e ninguém pode ser punido pelos seus desejos. É exatamente o mesmo argumento. Mas parece que na ótica deles, os desejos só não podem ser punidos quando esses desejos são de pessoas de esquerda. Quando esses desejos são de pessoas de direita, em especial do Bolsonaro, aí eles são uma ameaça de um mal real e devem ser punidos severamente. Mas a maior hipocrisia da seita antibolsonarista em relação a esse caso é a forma como eles tratam a questão da liberdade de imprensa. Tratam como se essa mera fala de Bolsonaro fosse uma ameaça à liberdade de imprensa no Brasil, mesmo o Bolsonaro nunca tendo feito nenhum movimento, nenhum ato no sentido de censurar a imprensa. Mas do outro lado, se calaram e não pronunciaram nenhuma única palavra em defesa do jornalista Oswaldo Eustáquio, quando ele foi preso em um inquérito ilegal apenas por defender Bolsonaro. Na ótica da seita antibolsonarista, falas do presidente, falas até impulsivas, pronunciadas em razão do calor do momento, são uma ameaça à liberdade de imprensa, ao passo que prisão de jornalistas por sua mera posição no espectro político não são ameaça alguma. E eu acho até que esse termo, liberdade de imprensa, é um tanto corporativista, porque dá a impressão de que apenas os membros da imprensa devem ter liberdade de falar. O correto mesmo seria que a gente defendesse a liberdade de expressão, porque quando você defende a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa está abarcada dentro desse pacote. Agora, os mesmos defensores, pseudo-defensores da liberdade de imprensa e que se indignam diante de uma mera resposta grosseira a um jornalista, se calam
quando pessoas comuns são caladas nas redes sociais e ficam impedidas de manifestar as suas opiniões. E o ministro Gilmar Mendes teve a cara de pau de fazer uma citação de George Orwell. Logo ele, o ministro Gilmar Mendes, que defende o controle do Estado sobre o que nós publicamos nas redes sociais, foi fazer uma citação do Orwell, que era um grande crítico desse tipo de controle totalitário do Estado sobre a liberdade de informação e de pensamento. Gilmar Mendes publicou um tweet com a seguinte frase de Orwell: jornalismo é quando você publica algo que alguém não quer, e todo o resto é publicidade. Será que para o Gilmar Mendes essa frase de Orwell se aplica a todos os jornalistas ou se aplica apenas aos jornalistas que publicam aquilo que ele quer? Fica aí o questionamento. Afinal, o mesmo Gilmar Mendes, há alguns anos atrás, ao se irritar com a pergunta de um jornalista, mandou ele enfiar a pergunta naquele lugar. Outra hipocrisia revelada é a dos tais checadores de fatos, que se dizem os fiscais da verdade, mas agem de forma sempre muito parcial e tendenciosa. E nós sabemos que a função deles não é a de verificar o que é verdade e o que é mentira, o que é fato e o que é fake, mas sim a de perseguir, censurar e intimidar conservadores nas redes sociais. Os checadores se apressaram em marcar como falso um vídeo que mostra aquela pessoa convidando o Bolsonaro para ir na feirinha da Catedral, a pretexto de que muitas pessoas compartilharam aquele vídeo dizendo que a fala daquela pessoa era sobre visitar a filha de Bolsonaro na cadeia. Foram lá e marcaram essa publicação como falsa na página do Carlos Bolsonaro. Só que nessa publicação, na página do Carlos Bolsonaro, em nenhum momento ele faz nenhum comentário sobre o conteúdo do áudio que está naquele vídeo. Em nenhum momento o Carlos comenta aquelas falas e muito menos diz que se trata de visitar a filha de Bolsonaro na cadeia. Carlos Bolsonaro apenas publicou o vídeo na íntegra, sem nenhuma adulteração e com a seguinte legenda: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesse caso, os checadores de fatos fizeram uma fake news. Mas afinal, quem checa os checadores? A Rede Globo não perdeu tempo e publicou em seu telejornal essa checagem de fatos para rotular os bolsonaristas como mentirosos. Só que logo em seguida publicou uma grande fake news. E a repórter Maju, que não tem culpa nenhuma, porque é apenas uma leitora de teleprompter, disse que no encontro Brasil vencendo a Covid-19, nem Bolsonaro e nem as autoridades presentes tinham homenageado as vítimas do vírus chinês. Porém, isso foi desmentido logo em seguida, através de vídeos que mostram as autoridades ali presentes, inclusive Bolsonaro, fazendo 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas fatais dessa doença. E por falar em Globo, até agora a emissora não publicou nada sobre a delação de Dario Messer, também conhecido como o doleiro dos doleiros, envolvendo a família Marinho. Publicaram até sobre a condenação dele e seu julgamento, mas em nenhum momento falaram sobre sua delação, na qual ele afirma que repassava dólares à família Marinho desde os anos 90. Parece que esse entreveiro entre Bolsonaro e o jornalista do Globo foi causado propositalmente pelo jornalista para criar uma cortina de fumaça, porque isso ocorre logo no momento em que a Globo está no centro de um grande escândalo. E aí o jornalista vai lá provocar Bolsonaro, já esperando uma resposta intempestiva do presidente, para depois publicar, dando uma dimensão desproporcional ao assunto, fazendo com que um fato irrelevante, pequeno, ganhe grande destaque na grande mídia, ocupando as primeiras páginas dos jornais, quando na verdade
o que deveria estar em destaque, ocupando as primeiras páginas, é o fato de que o maior doleiro do Brasil afirmou que entregava dólares à família Marinho, dona do Grupo Globo, desde os anos 90. E como perguntar não ofende, quero perguntar à Rede Globo: por que o maior doleiro do Brasil repassava dólares à família Marinho? O povo quer saber. Eu sou Ricardo Santi, também conhecido como Reacionário de Topete, e se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e aproveite a ocasião para ativar o sininho das notificações, que é para você ser informado a cada vez que eu publicar um novo vídeo. Peço ainda que você curta a minha página lá no Facebook, Ricardo Santi, _Reacionário de Topete. Um forte abraço.